Legal? Bom, essa aqui é a esposa de Kardec. É muito difícil a gente encontrar retrato desse povo, porque não tinha, né? Essa coisa que nós vivenciamos hoje, não tinha retrato. Ela nasceu em 1795. Kardec só em 1804. Quase 10 anos, porque eles tinham 10 meses, né? Ela era de janeiro e ele era de outubro. Mas, segundo conta, lá no que é o Espiritismo, ela era muito jovial, muito alegre, e não parecia essa diferença de idade entre eles. E foi amor à primeira vista, porque ela não queria casar de jeito nenhum. E foi amor à primeira vista. Pode ir. Bom, o Pentateuco Kardeciano, que a gente conhece, são os livros que a gente estuda. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, em 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 64. O Céu e o Inferno, 65. A Gênesis, 68. Quer dizer, ele não parava de trabalhar o tempo todo se dedicando a essa doutrina. Então, a gente percebe que quando Kardec entrou nessa história, ele já tinha 50 anos. Ele tinha um estudo grande de magnetismo, do Mesmer, mas ele entrou na história com 50 anos. E aí, foi rápido o trabalho dele, ele era incansável. E era uma situação muito sofrida, não era fácil. Ele tinha que lidar com a igreja, ele tinha que lidar com as questões do governo, que Napoleão, que estava programado para ajudá-lo, desistiu do auxílio. Então eram várias situações que dificultavam essa situação, mas ele conseguiu. Depois do Livro dos Espíritos, em 1857, pode mudar, Vira, por favor. Além dele, tinha o que é o Espiritismo e Obras Póstumas, que foi lançado depois da morte dele. Mas depois do Livro dos Espíritos, ele sentiu necessidade de criar um periódico, uma revista, tipo essas revistas que a gente comprava na banca, não sei se ainda existe isso, mas a gente comprava, era edição de janeiro, edição de fevereiro. Então ele criou a Revista Espírita. Esse aqui é o índice. Tem de tudo mais um pouco. Então são 11 volumes, porque foi de 58 até 69, que foi o ano que ele morreu. Esse aqui é o índice. Tudo que você quer procurar, você olha aqui, Espírito Impuro, está lá em 58, na página 75. Tudo organizadinho, quando você compra a coleção toda. E ele vem escrito aqui, é uma edição de estudos psicológicos, onde ele começou, além do Livro dos Espíritos, a trazer informações, onde coisas que eram lançadas, situações que a espiritualidade trazia. Descobrimos que o Cristo não é apenas um, são vários. Descobrimos que existe vida em outro planeta, tudo explicado pelos espíritos. Por isso que a doutrina não pode ser chamada de kardecista, a doutrina tem que ser chamada de espírita. O que nós somos? Espíritas. Precisa dizer kardecista? Não, é redundante. Muito menos cristã, porque se é espírita, é cristã. Então, a doutrina foi organizada por ele se propôs a organizar. Pode ir lá. A fim de oferecer um meio de comunicação a todos os interessados nas manifestações dos espíritos e de unir os que compreendiam a doutrina espírita em seu verdadeiro sentido. Qual é o verdadeiro sentido? A prática do bem e da caridade. Allan Kardec fundou em 1º de janeiro de 58 um periódico espírito mensal, que era a Revista Espírita Estudos Psicológicos. E criou, em 1º de abril, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A preocupação de Kardec era, como um grande pedagogo que era, como um grande professor, como uma grande bagagem espiritual, era de organizar a coisa. Pode ir lá, por favor. Isso aqui está na revista de janeiro de 67, 1867. Coragem e perseverança, porque se aproxima o momento das grandes provas, século XIX.
Fortalecei-vos nos princípios da doutrina e deles penetrai-vos cada vez mais. Alargai as vossas vistas, elevai-vos pelo pensamento acima do círculo limitado do presente, de maneira a abarcar o horizonte do infinito. Considerai o futuro e então a vida presente. Com seu cortejo de misérias e decepções, vos parecerá como um ponto imperceptível, como um minuto doloroso que logo nos deixará mais traços na lembrança. As preocupações materiais parecem mesquinhas e pueris ao lado dos esplendores da imensidade. Ora, se somos espíritos para todo sempre, né? Quem morre é a carne, tudo isso vai ser um grande aprendizado. Ele trazia a história da existência do espírito. Trazia a história. Então, coragem e perseverança. Quando a gente lê isso aqui, cabe certinho para os tempos de hoje, né? São textos que Kardec, a espiritualidade, nos traz, que são atemporais. Pode ir, por favor. E ele criou planos para a organização do movimento espírita. Kardec pensou em tudo. Como é que serão as casas espíritas? Olha, nós vamos planejar um museu, uma biblioteca, nós vamos planejar um círculo de estudos. Tudo isso estava no planejamento desse grande educador que era Allan Kardec. E tudo isso para o lar de idosos. Ele pensava assim, não, os espíritas vão ficar mais velhos, tem uns que não têm mais família, vamos fazer um lar de idosos, vamos fazer uma grande biblioteca de estudos, uma grande livraria, tudo isso organizado na planilha, planejado, bonitinho. Quanto ao que devem fazer, é muito simples. Olha só a orientação, uma das orientações, né? Para começar, podem trabalhar por conta própria, impregnando-se da doutrina pela leitura e meditação. Impregnando-se, para a gente aprender, para a gente vivenciar das obras especiais. Quanto mais se aprofundarem, mais verdades consoladoras descobrirão, confirmadas pela razão. Quer dizer, não é qualquer coisa, é pela razão, é por A mais B. Em seu isolamento, devem julgar-se felizes por terem sido os primeiros favorecidos. É sabido que as grandes reuniões são menos favoráveis às belas comunicações e que as melhores são obtidas nos pequenos grupos. Isso me lembrou Paulo, quando ele criou as igrejas, orientado por Jesus, né? E as igrejas eram o quê? Quando a gente fala Paulo criou uma igreja, a gente imagina uma grande matriz como é de hoje. Não, eram grupinhos dentro da casa de alguém estudando as palavras de Jesus. E era isso que ele dizia. Na multidão dos grupos particulares, na multiplicação, que devemos concentrar os nossos esforços. O seu Altivo dizia que ele nunca teve a intenção de fazer um centro grande. O seu Altivo é do Rio de Janeiro. Que o mais importante é ter várias luzinhas acesas do que ter uma grandona. Então, que nosso lar possa ser uma luzinha acesa dessa doutrina. Os grupos se formam naturalmente pela afinidade, gostos, sentimentos, hábitos de partilha. E aí Allan Kardec desencarna agora. Deixa eu tomar sua mão. Será? O que vocês acham? Foi tudo bem? Ele desencarna. A viúva, a Amélie, foi auxiliada por Alexander Delany, que era o pai de Gabriel Delany. Teve a questão do nome, que era Allan Kardec, era Hippolyte, teve um monte de questões por conta depois da morte dele. Embora ele já tivesse deixado tudo organizado. Só fala um pouquinho quem é Delany. Eu vou falar daqui a pouco. O Alexander Delany era grande amigo de Kardec. E ele era um comerciante, então ele ia viajando para
comprar coisas e ele ia difundindo as ideias, né, do Kardec, levando livros espíritas. E o Gabriel Delany era o filho, na verdade o nome dele era François-Marie Gabriel Delany. Jovenzinho, nessa época que Kardec desencarna, ele era jovenzinho. Antes de Kardec morrer, ele era um menino. Mas ele já sabia das vidas girantes, como é que fazia, tinha uma mediunidade grande e ele colocava aquilo, explicava para as pessoas. Mas espírito é o quê? Profissão? Ele não. Aí ele explicava o que era, como é que a mesa fazia, como é que escrevia, ele explicava tudo. Mas aí, a gente sabe, aliás, Gabriel Delany teve uma importância enorme para que nós hoje estivéssemos com a doutrina aqui bonitinha. Havia um grupo na tal da Sociedade Parisiense. Com a morte dele, tinha um senhor que tomou conta, né, deixa eu ver se eu acho tomou conta, mas depois um tal de Lemarie, Pierre Gaëtan Lemarie, não sei se a pronúncia está certa, tá? A pessoa que era o tal de Desier, mas ele desistiu. Por quê? Contam que no ano de 1872, na França, houve uma grande guerra, a franco-prussiana, França e Prússia. Então a gente sabe que quando existe uma guerra, existe dificuldade, falta de alimento, falta de tudo. Então esse que era responsável, que ficou no lugar do Kardec, estava muito abatido, muito angustiado e desistiu. Ficou no lugar dele um amigo do Kardec, esse Pierre Gaëtan Lemarie. Ficou no lugar dele. No início, beleza, vamos seguir Kardec, porém, porque a Revista Espírita, ela é até 1969, quando Kardec morreu. Aquela revista que nós estudamos. Porque foi a revista que Kardec deixou tudo pronto. Os últimos números foi até assim, feedback, coisas que já tinham sido lançadas e tal. A partir daí, 1870, não tinha mais a mãozinha de Kardec, o intelecto, a visão. Porque para Kardec, toda essa questão de ética, tudo era muito importante. O que Jesus dizia? Jesus dizia: dai de graça o que de graça recebeis. Uma das questões lá desse senhor foi colocar o que tem, né? A gente receber um dinheiro, um trabalho, tanto que hoje a França não é mais a doutrina de Kardec, já é uma coisa de ganhar dinheiro, como nos Estados Unidos, enfim. Então, o que acontece? Com toda eles começaram a cobrar, o povo começou a não gostar daquela situação. Mandei, por favor. Mas uma situação complexa que aconteceu foram as tais fotografias. Essa aqui é a Revista Espírita de 1874. Um determinado fotógrafo, a gente pensa que a doutrina foi tudo fácil, né? Um determinado fotógrafo fotografava as pessoas e fazia um Photoshop lá, não sei como ele fazia, porque era difícil, né, naquela época, e botava o espírito lá atrás, fotografava, aí virou aquele oba-oba, todo mundo querendo tirar fotografia, inclusive, passa aí, por favor, inclusive a esposa, ela ficou tão emocionada com isso. Kardec, meu amado, a minha foto já era uma senhorinha, né? E ela ficou tão emocionada com aquilo que fez propaganda, mas é uma maravilha e tal. Lembra do filme de Kardec? Quem assistiu o filme de Kardec? Quem?
Lembra que ele foi preso no filme? Pois é, ele nunca foi preso. Por que puseram no filme? Não faço a menor ideia. Kardec nunca foi preso. Agora, a doutrina espírita foi para o banco dos réus. Por quê? Era um prato feito. Olha a fraude. Encontraram na casa do homem as máquinas, os panos, as coisas, o que ele usou, os bonecos, foi tudo encontrado. E aí quase que a Madame Kardec também dançou nessa história. Porém, ela já era uma pessoa idosa, era respeitada, percebeu-se que ela tinha sido enganada, emocionalmente enganada, e aí não deixaram ela de fora. Mas o fotógrafo pode passar, por favor? E ele foi preso. Logo que Kardec partiu para a espiritualidade, exacerbaram-se os ânimos das trevas. Vamos acabar com essa história, deve ter sido revelação. Era preciso agir rápido, atacar vários pontos, desmoralizar para demolir a doutrina que se implantava com pujança inesperada. Lembra da história dos livros? Queimaram os livros para não ter ibope, aí é que o ibope cresceu, todo mundo queria ler o livro dos Espíritos. E foi assim que o Espiritismo foi levado à barra dos tribunais franceses em 1875, por causa de uma série de fotografias mediúnicas. Estudaremos, daí vamos pular aqui. Estavam indiciados como trapaceiros Pierre Gaëtan Lemarie, o que ficou responsável pela sucessor de Allan Kardec na gerência da sociedade para a continuação das obras espíritas e Sociedade Anônima do Espiritismo. E a Revista Espírita, e o fotógrafo também, o médico e o americano firmando. Esse fotógrafo e médico perguntaram para ele: cara, você estava sendo envolvido por espíritos de sessões? Ele falou assim: não, eu queria era ganhar dinheiro mesmo. Ele foi sincero. Pode, coisa. Ele foi bem sincero. Passa. Pode passar. A Leon Denis foi o grande filósofo da doutrina espírita. Ele tinha por Kardec quanto tempo eu tenho? Eu fico nervosa com o tempo. 10 minutos. Mas a programação. Hã? Mas a programação. Vamos votar? Quem é que vota? Olha aí, eu quero a conclusão. Então, veja, não vamos passar. Depois eu conto a história do Leon Denis. Pode passar? Pode passar, que era o grande filósofo, amigo e seguidor de Kardec. Eles não tiveram uma vida juntos, não, mas ele tinha tanto amor pela doutrina que ele foi fiel. François-Marie Gabriel Delany, ele também foi um grande, depois ele escreveu muito na parte da ciência. Esses dois são grandes, lutaram o bom combate. Houve uma senhora que era inglesa, e que ela ajudava muito. E ela deu dinheiro para o Delany, fazia um novo jornal para combater as maluquices que eram escritas, porque eles queriam. Aí a Gênese, até a 4ª edição, tinha o amparo de Kardec. Depois queriam mudar. Queriam dizer: não, Jesus era uma gênio. Não, porque começaram a mudar a parte científica, e aí deu um bololô danado. E ele, o Gabriel Delany, junto com o Leon Denis, escrevendo, lutando, combatendo essas ideias nefastas de um espiritismo que não tinha nada mais a ver com aquela bondade. A senhora Kardec ficou tão triste e angustiada que ela acabou morrendo, ela ficou debilitada, ela bateu a cabeça e ficou desencarnada. Sabe aquele lar de velhinhos que o Kardec tinha começado? Pois é, esse senhorzinho, depois que saiu da cadeia, acabou com tudo, queimou um monte de documentos. Por que eu estou trazendo isso? É uma coisa pessimista? Não, para a gente saber a luta que foi desses espíritos que se dedicaram para que hoje a gente tivesse um monte de entendimento.
Quem auxiliou também José Maria Fernandes Corovida era um espanhol, que na Espanha ele era conhecido como Kardec espanhol. Ele era totalmente fiel a Kardec, fazia o maior. Henri Saucy também, ele fez até a biografia de Allan Kardec, grande amigo de Leon Denis, da família de Leon Denis, também trabalhou bastante para que isso fosse... volta um pouquinho, que depois eu chego aqui. Esse era o Camille Flammarion, que era aquele que fez o discurso na morte de Kardec. Então, veja bem, houve uma época que esse senhor, olha, tem tanta antipatia pelo nome que eu esqueço o nome dele. Eu peguei Hans Thorne, Leymarie. Deve falar mal dele. Gente, que quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, o que tinha? O espírito, o médium aqui, o médium ali, o médium lá, o médium no outro estado, o médium no outro lugar. E eles iam mandando cartas para o Allan Kardec para ele ir numa pergunta, várias respostas. Gente, a resposta é a mesma. Então isso aí é mesmo correto, né? Criaram uma médium só. Ela que dizia o que era, o que não era, como é que era, um perigo. Isso não se faz, assim, não tem lógica por uma pessoa só, posso falar o que eu quiser. Então tudo isso foi o bom combate de Denis e de Delan e de todas aquelas pessoas que estavam na luta. Pode ir. Quando Kardec desencarnou, Camille Flammarion, que era um astrônomo, amicíssimo também, fez um discurso belíssimo. Ele está lá nas Obras Póstumas e também está numa das últimas, Revista Espírita de 69, em abril, que ele morreu em março, enterrado em abril. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos da nossa mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais amanhã. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se acha aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. Esse foi o finalzinho do discurso que ele fez lá durante o enterro. Então, realmente, o Kardec não era aquele corpo sendo enterrado. Ele era aquele espírito que honrou toda a sua encarnação, trouxe todo o seu conhecimento para que a terceira revelação se fizesse. Com muito sofrimento, muita dificuldade, porque ele passou dificuldade financeira, muita dificuldade em lidar com as pessoas com essa nova doutrina. Então, nós precisamos, no dia, que essa semana, amanhã é o aniversário de Allan Kardec, nós precisamos ser gratos a esse espírito tão abnegado, tão dedicado, tão em serviço de Jesus, com toda a cautela para que não houvesse mudança. Hoje a gente encontra gente louca dizendo, o espiritismo progressista, espiritismo ateu, como se pudesse existir isso. Trocando, sem saber o que é o progresso, progressista, progresso, fazendo essa confusão. Colocaram outro dia um evangelho que tinha assim, essa fala de Kardec é machista. Essa fala de Kardec é machista. Não, isso aconteceu.
Porque as pessoas não entendem que um livro, ele é escrito num determinado local, numa determinada época. Então a gente não pode julgar com os nossos olhos de hoje. Temos que ter essa sensibilidade. Então por isso que eu falei para o Bira, vamos falar sobre Kardec. Porque ele é a nossa referência. Estudar Kardec é sentir-se melhor, trazendo essa doutrina que explica tudo para a gente e nos consola, por isso que ela é chamada de consoladora. 5 minutos, tá, Fátima? Sim, sim. Vai. Então, eu termino, viu? Não é estrelinha. Não é sempre não, Então, eu termino trazendo essa mesma frase. Até a vista, meu caro Kardec, até a vista. Com muito amor nos nossos corações, com muita gratidão na nossa caminhada. Porque, às vezes, para nós, que chegamos numa livraria e encontramos 1.500 livros do Espiritismo, não temos noção do que era naquela época. Lidar com esses conhecimentos, que criou-se muito preconceito, muita perseguição. Então, não se sabe hoje a dificuldade que foi naquela época. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado
ao Espiritismo, ao Espiritismo.